Imagine a sensação de largar uma enorme mochila de pedras que você nunca soube que estava carregando. Imagine perceber a sua própria identidade como nada mais do que pensamentos aleatórios como outros quaisquer e perder a necessidade de proteger esse ego que se sente atacado por qualquer coisa besta. Não precisa mais imaginar, meu consagrado, você mesmo pode realizar isso. Essas mudanças em nosso cérebro de primata, através da meditação, foi o que o Buda descobriu 2.500 anos atrás e são aplicadas em praticantes do mundo todo desde então. Muito bom dia, pessoal. Meu nome é Doni, eu sou seu Dharma Senpai, sou um estudante e professor de Dharma, que são as práticas e filosofias budistas. Esse é meu terceiro e último vídeo dessa série, onde falamos dos 3 treinamentos, o coração do que o velho professor ensinava. No primeiro vídeo dessa série, eu falei do mais importante treinamento, virtude, que significa dar o seu melhor para causar menos sofrimento para si e para os outros. No fim, nós percebemos que falhamos nisso mais do que gostaríamos, e para melhorar nossa virtude, nós mergulhamos em nós mesmos, em busca de respostas. Dessa forma, o segundo vídeo foi sobre o treino em concentração, que é a base de qualquer meditação mais profunda. E hoje, vamos falar do terceiro treinamento, sabedoria. Mas como assim sabedoria? O que isso quer dizer exatamente? Os termos originais na língua Pali e sânscrito são respectivamente Panya, ou então Pranya. A tradução mais frequente é sabedoria, mas também são usados realização ou insight. Mas como assim realização? Que insight é esse que a gente adquire treinando isso? Um significado preciso desses termos seria compreensão intuitiva. Sim, compreensão intuitiva. É exatamente isso. O que aprendemos com esse treinamento é intuitivo, não é racional, não é filosofia, não é lógica, não é ética. É anterior ao mundo das palavras, do sentido e dos símbolos. Treinando em sabedoria, nós adquirimos realizações profundas sobre o funcionamento do universo que nos cerca. Mas que realizações são essas? Veja bem, qualquer tipo de meditação envolve observar alguma sensação, como a respiração ou qualquer outra. E é como se a gente estivesse assistindo um filme. A gente só senta ou deita e observa as sensações passarem como em um telão de cinema. E o ato de observar sensações dessa forma gera um distanciamento crucial de nós mesmos com o objeto que nós estamos observando. Mas isso tem algum benefício? Com certeza tem, meu patrão. Como estamos mais distantes, ficamos menos reativos àquilo que observamos. Nós nos entendemos cada vez mais como meros telespectadores na frente de uma TV. E o programa que estamos ligados é o mundo das sensações. Tá, mas o que precisamos fazer então? Chegamos na parte prática. Agora, com uma concentração aguçada que você desenvolveu com o treinamento anterior, nós voltamos nossa atenção para as características das sensações. A gente não vai só observá-las passivamente. E ao observar as sensações bem de perto, percebemos 3 características. Aviso, isso pode parecer muito viagem para alguns, mas se você decidir treinar isso por si mesmo, vai enxergar essas 3 características com grande clareza. Primeira característica, essa é a mais fácil. Sensações boas geram apego, desejo que elas durem mais mesmo. E sensações ruins geram aversão. Isso é chamado de característica da insatisfatoriedade. Segunda, nós conseguimos perceber qualquer sensação, mas não conseguimos perceber um observador. Como assim? Nós não conseguimos enxergar aquele que enxerga. E qualquer sensação de identidade é um simples pensamento aleatório como outro qualquer. Então, não existe um eu ou uma identidade própria nessa dimensão meditativa. Só sensações físicas e mentais flutuando na percepção. É a chamada realidade do vazio, significando uma realidade vazia de um self, ou de um eu. Terceira, as sensações não são um fluxo constante como parecem. Elas surgem e desaparecem sucessivamente, rapidamente, criando uma ilusão de continuação. É tipo um filme de animação, gente. Essa é a chamada característica da impermanência. Isso pode parecer muito exótico, esotérico ou místico para alguns, mas honestamente é tudo muito prático e observável. Qualquer uma da multidão de pessoas que praticam Panya, no mundo tempo suficiente, consegue ver isso claramente. Mas, como o Buda gostava de dizer, não confie em mim. Teste você mesmo e tire suas próprias conclusões. Voltando um pouco à importância
importância do distanciamento. Quando você observa insatisfatoriedade, que são o apego e a aversão que sentimos a basicamente tudo, nós nos distanciamos desse aspecto e ficamos cada vez menos reativos a esses pequenos ou grandes sofrimentos que permeiam nossa vida. Quando observamos vazio, ou no self, a ausência de self, quando a gente observa isso o suficiente, nós percebemos que nosso ego, nossa identidade, são apenas um conjunto de pensamentos aleatórios e sentimos menos necessidade de alimentá-los ou protegê-los o tempo todo. Por fim, quando observamos impermanência o suficiente, percebemos a natureza transitória de tudo que compõe nosso universo. Todo sofrimento ou toda sensação boa não duram. Criamos distanciamento e paramos de sofrer com a finitude das sensações boas e entendemos que as sensações ruins também não duram. Então também sofremos menos com basicamente qualquer coisa. É por isso que as pessoas com sabedoria desenvolvida levam uma vida muito mais leve, tranquila do que um não praticante. É por isso que essas pessoas têm muito mais sucesso em causar muito menos sofrimento a si e aos coleguinhas. Esse é todo o objetivo do budismo, pessoal. Sofrer menos e causar menos sofrimento. É só sobre isso que o Buda sempre tratou. Ser um praticante avançado de sabedoria, o Panya, é uma das coisas mais gratificantes que uma pessoa pode fazer em vida. E todo mundo que chega lá recomenda isso fortemente para basicamente todos. O conjunto de meditações que desenvolvem sabedoria são chamados de meditações Vipassana. Uma tradução adequada para esse termo seria enxergar claramente. Porque é exatamente isso que nós estamos fazendo. Estamos enxergando a realidade com clareza. Treinar Vipassana pode ser um processo complicado. Você precisa achar uma técnica que funcione para você e a trajetória dessa meditação muitas vezes pode ser difícil ou conturbada. Então eu fortemente recomendo que você trabalhe com um professor de Vipassana qualificado. Ou se optar pelo caminho autodidata, que foi o que eu trilhei por falta de opção, tente estudar o máximo que você puder e ir para retiros, aprender com bons professores. O máximo que você puder, participar de fóruns de discussão ou grupo de amigos onde possa haver troca de experiências, melhor. Eu vou deixar algumas recomendações de tudo isso na descrição do vídeo. Então esses são os 3 treinamentos. Tentamos viver uma vida mais leve, menos sofrida, em virtude. Falhamos e optamos por explorar nosso mundo interior em busca de conhecimento. Para isso, treinamos estabilizar a mente em concentração. E por fim, investigamos as características da realidade ao treinar sabedoria. Com isso, adquirimos realizações profundas que nos tornam muito menos reativos às besteiras do mundo, permitindo que voltemos a praticar virtude ainda melhor. Esse é o todo do caminho budista. Mas era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Encerramos a série sobre os 3 treinamentos, também chamados de Nobre Caminho Óctuplo, o coração, o cerne do budismo. Gostaram? Pensam isso de alguma outra maneira? Aprenderam algo novo? Deixem nos comentários. Lembrando que eu ensino meditação de graça, ou em troca de doação de qualquer valor por quem puder. Meu contato está na descrição. Muito obrigado pela audiência de sempre, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.